Olá, garotada do 8º ano das 5 de junho. Eu sou a professora Márcia Regina, da disciplina de História. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto maravilhoso que se chama Iluminismo, que veio para nos iluminar e eu espero que ilumine vocês e seus conhecimentos. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo, a Praça dos Três Poderes, e aqui no Brasil, lá em Brasília. Vista panorâmica número 1 da Praça dos Três Poderes. À esquerda sul, o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal. No centro, aqui, no centro, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. E à direita, lá, o número 3, é a sede do Poder Executivo, Palácio do Planalto. Após a leitura dessa imagem, nós descobrimos que, na foto, a Praça dos Três Poderes em Brasília, onde está localizada a sede dos Poderes Executivo, Palácio do Planalto, Legislativo, Congresso Nacional e Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Saiba que a nossa Constituição estabelece a divisão do poder do Estado em 3 poderes autônomos. Isso aqui você vai dizer, mas o que é que esse assunto tem a ver com o iluminismo? Calma aí que você vai já ficar sabendo. Fica atento. Então esses 3 poderes são o Executivo, que é encarregado de governar e administrar os interesses públicos, o Legislativo, que é responsável pela elaboração das leis, e o Judiciário, responsável pelo cumprimento das leis e pelos direitos individuais. A lei dos 3 poderes, a Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não é vinculado a nenhuma religião. Assegura ao povo a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, de pensamento, entre outros. Vamos refletir um pouco. As pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados por lei? Não. Quando os 3 poderes foram criados? Você vai já saber. A divisão dos 3 poderes e as garantias asseguradas pela Constituição têm suas origens no século XVIII, com o surgimento de um movimento chamado Iluminismo. Agora vamos voltar ao passado e descobrir como tudo isso aconteceu. Como aconteceu essa divisão dos 3 poderes? Então, a palavra iluminismo significa que algo está ficando claro, que ficou claro que estava no escuro. Por isso chama-se século das luzes ou século da ilustração. As origens do iluminismo. Quando tudo começou? O iluminismo foi um conjunto de ideias, que está no seu livro, e tiveram origem na Europa, no século XVII, e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual foi conhecido como século das luzes ou da ilustração. O pensamento iluminista tem sua maior expressão na França, ou seja, começou no século XVII para XVIII, lá na França, e também influenciou a independência dos Estados Unidos, na América do Norte, e a Revolução Francesa, na independência da América Latina, e também influenciou no Brasil. Isso significa o quê? Que essas ideias iluministas serviram para, vamos dizer assim, despertar aquelas pessoas que estavam na escuridão, que não colocavam seus pensamentos para que todos soubessem, não tinham liberdade de expressão. Então, esses movimentos serviram para a independência das 13 colônias, para a Revolução Francesa, para a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, a independência do Brasil, a independência da América Latina. Por isso que estudamos o iluminismo. Lembre-se que o iluminismo foi um movimento intelectual que é um conjunto de ideias. E quem era
que fazia parte desse movimento. Eram os iluministas, foram os filósofos que desenvolveram essas ideias. Quais eram as condições para que houvesse o desenvolvimento do iluminismo? Primeiro, a ascensão econômica da burguesia. A burguesia, quando nós falamos de burguesia, nós falamos assim, vamos dizer assim, de comerciantes. Eles tinham a intenção, né, de fazer uma intervenção no Estado, na economia, mas a participação deles era muito limitada. Também tem uma outra condição. A Revolução Científica do século XVII, essa visão, ela mudou, né, a ordem no mundo da razão e da ciência para explicar a realidade. Ou seja, a igreja, ela proibia o estudo da ciência, dos acontecimentos. Por quê? Porque para a igreja católica desse período, o mais importante era os preceitos religiosos e a fé. Ela não aceitava o avanço da ciência. Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, né, que era o poder absoluto dos reis, os privilégios da nobreza, do clero, que é da igreja, no caso, a imposição religiosa e as práticas do mercado. Crise do antigo regime, insatisfação contra os governos absolutistas. O que é governo absolutista? É quando nós temos reis que têm um poder absoluto, ou seja, só ele comanda, só ele manda, só ele é que dita as leis, e etc. Qual foi o contexto, ou seja, qual foi o período, né, que surgiu o iluminismo? Desde a Idade Média, a visão teocêntrica marcada pelo misticismo religioso dominava a Europa. Nesse período predominava o uso de pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e razão. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo pela razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Essa valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Ou seja, nesse período da Idade Média, as pessoas elas viviam nas trevas, ou seja, na escuridão. A ciência não podia avançar, as pessoas começavam a estudar o corpo humano, começavam a estudar, então já eram criticadas pela igreja. Caso tivesse uma tempestade, uma enchente, um terremoto, uma seca, eles diziam que é porque aquelas cidades estavam pagando os seus pecados. Então elas viviam nessa questão aí de um pensamento muito arcaico, né, dominado pela igreja. Então, uma outra parte é porque o rei e a igreja eles compactuavam com essas ideias. Por isso que o rei tinha um poder absoluto, porque a igreja trabalhava junto com ele. E quando tinha esses fenômenos que era justificado pela religião, eles não podiam ser questionados. Então isso era uma forma de eliminar a ignorância dos seres humanos, como está dizendo aqui no texto, na natureza e na sociedade. Lembre-se que eu falei aqui sobre a palavra teocentrismo, significa, né, Deus, que é o centro, é a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo, tudo foi criado por Ele e por Ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Então, a questão que esse que é o significado do teocentrismo que eu falei aqui antes. O iluminismo ele rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade. Gente, eu não estou falando de racionalidade, estamos falando no uso dos pensamentos, da sua liberdade de expressão, como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida da sociedade. Mas o que significa a luz? A gente coloquei até a luz ali para que você entenda. Então vamos lá. Luz mais iluminismo significa razão, ou seja, usar os pensamentos, a liberdade de expressão. E a escuridão, né? A questão aqui é da ignorância, da religião, da fé e etc.
Então, essas pessoas que a igreja disse, isso é pecado, isso está errado, isso e aquilo, então essas pessoas viviam na escuridão, principalmente por causa da religião da época. As luzes da razão. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominaram a sociedade da época. Como eu falei para vocês sobre as superstições, olha só, as pessoas elas aceitavam muitos dogmas religiosos, elas eram submissas aos governos absolutistas. O governo absolutista ele impedia as pessoas de desenvolverem as suas potencialidades, né? E aí agora a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, e não só mais pela fé e pela religião. Porque as pessoas tinham a religião como algo que escravizava eles. Escravizava até os pensamentos. Então, nós vamos ver alguns pensadores que contribuíram para o crescimento do iluminismo. E um deles é a luz da razão nas palavras de René Descartes. Ele fala que nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Esse é o pensamento do René. Vamos passar para a próxima. Esclarecer é educar. Olha só. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas de ensino. Aí eu quero te falar assim, como é que o iluminismo se espalhou? Primeiro, academias de ensino, nos salões, nos clubes, nos cafés. Além da descoberta do campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas, livros. Um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre a história política, economia, arte e sociedade foi a criação da enciclopédia. Professor, o que é essa enciclopédia? Podemos dizer que é a internet de hoje. Você vai entender por quê. A enciclopédia abordava diversas áreas do conhecimento e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Ou seja, como eu falei para vocês, como as pessoas viviam na escuridão, e para que elas passassem, tivessem os pensamentos direcionados para a luz, ou seja, tivessem a razão esclarecida, ou seja, seus pensamentos bem organizados, e pudessem ter a sua liberdade de expressão, eles começam a usar os jornais, revistas, panfletos, como eu falei para vocês. Mas aí isso aí não era ainda suficiente para espalhar as ideias iluministas. Então eles criam a enciclopédia. Quem organizou essa enciclopédia foi o Denis Diderot, em 1713 a 1784, e o Jean de Lambert, 1717 1783. Está no seu livro também isso aqui. A obra contou com a colaboração de aproximadamente 140 autores, entre eles Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Foi condenada pelo governo. Vocês acham que o governo ia aceitar isso aí? Vocês acham que a igreja ia concordar com um livro desse? Eles achavam que a enciclopédia era um livro maquiavélico, que estava passando acima da Bíblia, acima da igreja, acima da religião deles. Então ela foi condenada pelo governo e pela igreja, como forma, olha só, subversiva, ou seja, fazia mal para as pessoas. Circulou clandestinamente, ou seja, de forma bem escondida, influenciando as mentes da época. Então as pessoas que queriam saber algo, por exemplo, o que era anfíbio, o que era réptil, ou, exemplo, qual a função dos rins, do pâncreas. Então essas coisas a igreja não permitia. Dissecar o corpo humano, ou seja, abrir o corpo humano, estudar, era considerado feitiçaria. Então, a partir desse momento que foi criada a enciclopédia, ela dava resposta a essas perguntas das pessoas, como a internet hoje, que você usa o seu celular, você usa o WhatsApp também para assistir vídeos, ver informações, e assim você pesquisa e tal. Então, aqui está a capa da enciclopédia que eles criaram, Como eu falei para vocês, foram mais de 140 autores. E essa enciclopédia, ela tinha
Foi uma coleção de mais ou menos 33 a 35 livros. E eu quero falar para vocês que esses aqui são os autores da enciclopédia, os principais, né? O Denis Diderot e o Jean de Lambert. Eles organizaram e publicaram a enciclopédia. Eu quero que você entenda também, eu não sei falar bem francês nem inglês, viu? Se eu errar alguma palavra aqui, algum nome aí, vocês me perdoem. Vamos lá. Quais os princípios e ideias do iluminismo? Primeiro, aqui a gente observa reuniões de pessoas, né? Isso é uma pintura, é um quadro, né, de 1755, e ela retrata diversos pensadores iluministas, é uma reunião. Eles debatiam e divulgavam suas ideias em clubes, como eu já falei para vocês, né? Em cafés, em salões literários, em aristocracia, todos juntos ali discutindo como ia se propagar essas ideias. Então, o que o iluminismo defendia? É o ponto-chave desse assunto. Primeiro, igualdade jurídica, ou seja, todos eram iguais perante a lei, porque de acordo com o pensamento da igreja e do rei, que tinha um poder absoluto, ou seja, do absolutismo, nem todos eram iguais perante a lei. Tolerância religiosa e filosófica. Como eu falei para vocês, a religião ela agia de forma cruel com as pessoas. Não podia se estudar, investigar, né, algum problema, ter sua liberdade de expressão, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada. As pessoas não podiam ter suas casas, seus comércios, porque praticamente tudo era do rei e da igreja. Defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade, porque quem participavam eram as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, e um governo representativo, ou seja, que tivesse alguém do povo também que saísse para representá-los, não só de geração em geração, com o poder do rei absoluto, ou seja, ele morria, viu o filho do filho, e assim ia continuando o seu reinado. E eles não queriam mais isso. Então vamos lá. A ideia de liberdade foi muito importante para os iluministas. Né? Então eu te pergunto, qual é a sua ideia de liberdade? Discuta com os seus colegas e resiste essa ideia no teu caderno. Já é uma atividade para você fazer. Então, lá nos princípios, ela no meio, quem o iluminismo combatia? O quê? Primeiro, antigo regime. Qual era o antigo regime? O rei, que tinha o poder absoluto, que era o absolutismo, aliado com o clero, que era a igreja. Então, o que eles faziam? O antigo regime dominado pelo clero e pelo poder do rei, pelo rei. Eles faziam prisões por motivos políticos, as pessoas não podiam falar o que pensavam, eram presas. Tinha a teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei, ele era uma pessoa guiada, colocada ali no seu trono por Deus, ninguém podia questionar suas ideias. Mercantilismo, intervenção econômica do Estado, uma política que abarrotava os seus cofres de metais preciosos. Aliança entre política e religião, como eu falei, entre o rei e a igreja. Então, o que significa, novamente, teoria do direito divino dos reis? Está ali uma notinha que eu coloquei. Teoria do direito divino dos reis era a teoria que servia para legitimar o poder e a autoridade dos reis, afirmando que seu direito de reinar provinha somente da vontade de Deus. Então, o iluminismo combatia, revisando o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, que era o mercantilismo, a tese do direito divino dos reis, a participação da igreja na vida pública, as verdades reveladas. Então, para que você lembre, teoria divino direito dos reis, novamente, era a teoria que seria para legitimar o poder e a autoridade dos reis, afirmando que seu direito de ser rei vinha de Deus. Aí nós vemos o Voltaire.
né? O período que ele participou foi de 1694 a 1778. Aí, olha a frase dele. Algumas pessoas falam até essa frase em seus status, né? No WhatsApp, no Facebook. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, a pessoa, como ele está falando aqui, ó, podia falar o que ela quisesse, ele podia não concordar, mas ele defendia. No caso da igreja, não. Só eles tinham a razão, ele concordava com nada que ele dizia, ou que as pessoas falavam. Voltaire, esse era um apelido dele, né? François Marie, defendia a liberdade de pensamento, igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Entenda, defendia a liberdade de pensamento, ou seja, a pessoa não poderia ficar calada para sempre, ela tinha que perguntar, ela tinha que investigar. Igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Olha só você, nós já tivemos esse período em que as pessoas elas não podiam colocar, falar o que elas pensavam, como hoje nós colocamos isso nos nossos status, no Instagram, no Facebook, dentro de sala, se você frequentou alguma igreja, no seu time de futebol, você fala o que você quer, o que você pensa, você decide lá. Mas nessa época, as pessoas não podiam falar o que elas queriam. Criticava a igreja o absolutismo. Quando eu falo absolutismo, novamente, estou falando do poder absoluto de um rei, propondo participação da burguesia esclarecida do governo. Esse é o pensamento de Voltaire. Então vamos lá para o Jean-Jacques Rousseau, conhecido como Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. O que ele queria dizer com isso? Ele escreveu também, ou seja, ele disse que quando o homem nasce bom, ele nasce um cara bom, um cara perfeito, mas aí quando ele vai, vamos dizer assim, se misturando com as outras pessoas, ele vai se tornando um homem mau. Então ele escreveu algumas obras. Primeiro, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Essa é uma das obras. Criticava a propriedade privada por ser a raiz da infelicidade humana. O que é a propriedade privada? Por exemplo, a minha casa é uma propriedade privada. A sua escola não é uma propriedade privada, ela é uma escola pública. Então, a propriedade privada é quando ela tem um dono. O contrato social defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos. Aqui, gente, eu quero dizer para vocês que não existia a palavra chamada democracia. O que é democracia? Democracia é o direito do povo governar, o direito do povo escolher. E aqui o povo não escolhia nada, o povo não fazia nada, o povo não reagia. Por que não reagia? Porque viviam na escuridão. E aí nós vemos o Montesquieu, eis o cara, é esse homem aqui que ele fala, é uma verdade eterna, qualquer pessoa que tem um poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido, pelo poder. Ou seja, qualquer pessoa que tem um poder tende a abusar dele. Quem é que tinha esse poder? Ou era a igreja, ou era o rei. Então elas abusavam desse poder que elas tinham nas mãos. E o que é que Montesquieu dizia? Que ele era contra o absolutismo. Por quê? Forma de governo concentrava todo o poder nas mãos do rei, afirmava que somente o poder poderia limitar o poder, ou seja, só o rei que tinha o poder. Criticava a interferência política do clero, ou seja, a igreja estava em tudo que o Estado fazia. Defendia aspectos democráticos de governo e respeito às leis. Em sua obra Espírito das Leis, que foi um livro que ele escreveu, ele defendia a divisão do poder em três, que é aquela imagem que eu coloquei para você no primeiro slide, lá de Brasília, que tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, ele é o responsável. Lembre-se, foi o Montesquieu que fez essa divisão dos três poderes. Tá? Então, vamos lá. Legislativo, novamente, composto pelos representantes da população que fariam as leis do país. Isso aqui era uma proposta ainda.
para você ver que chegou até nós em 2021. Nós estamos em Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Executivo, responsável por executar essas leis e administrar os negócios públicos, e Judiciário, encarregado de aplicar as leis. Essa divisão era o que garantiria o cumprimento das leis e a liberdade dos cidadãos. E é isso, gente, a gente vive no mundo, no Brasil, num país democrático, em que existe realmente o poder legislativo, executivo e judiciário, graças aqui aos pensadores iluministas, né, que lutaram para que acontecesse esse desmembramento do Estado, nessas três ordens. Aí nós vamos falar do John Locke. Algumas pessoas falam John Locke. Lei fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. O que é que John Locke nos expressa, né? Que quando a pessoa, as pessoas que defendiam ou apoiavam o poder absoluto dos reis, né, ela está completamente na escuridão, porque ele fala que a teoria divina dos reis era para ser destruída, combatia o absolutismo, o poder dele, do direito divino dos reis. A soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis natural e civil. Zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Ou seja, o poder não, para John Locke, o poder não estava somente na mão dos reis, estava nas mãos da população, e a população tinha que defender os seus direitos, tá? Ele defendia a separação entre igreja e Estado, porque separando a igreja e o Estado, o que ia acontecer? Ia haver a liberdade religiosa, as pessoas poderiam escolher a sua liberdade religiosa. Isso, graças a essas ideias também, nós temos hoje um país, que é o Brasil, que é um país laico. Né? Acreditando que a mente de uma pessoa, ao nascer, era uma tábua rasa, espécie de folha em branco. Somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Ou seja, quando, digamos, o bebezinho, segundo o exemplo dele, nascia com a mentezinha limpa, tranquila, e até hoje é assim, com certeza, né? E que de repente, com as experiências, que essa criança vai crescendo, e aí vai mudando a sua personalidade. Uma nova teoria econômica. Até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica predominante na Europa e adotada pelos reis absolutistas, que expandiu a riqueza de seus países por meio de fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Ou seja, quando houve a chamada expansão marítima, os reis eles abarrotavam seus cofres de metais preciosos e dando origem também ao mercantilismo, que essa prática ela foi muito comum na Europa. E isso, gente, fazia o quê? Que explorassem as colônias, fossem buscar mais matérias-primas, e esses reis, eles tinham em suas mãos o quê? Novas terras, novas riquezas. Entretanto, os pensadores, eles diziam o seguinte: eles questionavam as ideias mercantilistas, pregando o fim da intervenção do Estado na economia. Ou seja, somente o rei, às vezes, fazia aliança com a igreja e um pouco com a burguesia, tinham direito às riquezas que iam buscar. E as pessoas, e os cidadãos, e os camponeses. Assim surgiu uma nova teoria econômica denominada de fisiocracia. O que é fisiocracia? Significa governo da natureza. Os filósofos economistas adeptos da fisiografia eram chamados de fisiocratas. Os fisiocratas defendiam a liberdade econômica, a livre concorrência em que o mercado se autorregulava pela lei da oferta e da procura, sendo regido pela ordem natural das coisas. Ou seja,
que eles defendiam? Repetindo, liberdade econômica. As pessoas, elas não tinham liberdade econômica, não tinha livre concorrência, ou seja, aqui eu tenho um mercado de sapato, ali eu tenho um mercado de peles, ali eu tenho um mercado de bolsa, e eu poderia concorrer, mas aqui não existia livre concorrência, nem dentro da cidade e nem fora do país, nesse momento que eles estavam defendendo essa liberdade econômica, né? Porque aqui nós estamos falando de capitalismo, estamos falando de liberdade econômica. Criticar o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia, para eles as imposições impostas pelo Estado eram um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Sempre que o Estado estava na frente e a igreja estava na frente, o que resultava disso tudo? Eles sempre estavam ganhando. Essa ideia estava clara. Laissez-faire, laissez-faire. Deixar fazer, deixar passar. Né? Essa frase ela foi feita pelo francês François Quesnay. Então ele dizia deixar e fazer, deixar e passar. Principais fisiocratas. Esse é o Adam Smith e a obra que ele escreveu, ou seja, o livro que ele escreveu foi A Riqueza das Nações. Defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital era a fonte de riqueza. Então, as pessoas desse período do iluminismo, no século XVII e XVIII, se elas nascessem pobres, elas iam morrer pobres. Então, a ideia de Adam Smith é que o trabalho, a pessoa tinha que ser assalariada, tinha que acumular dinheiro, porque era a fonte da riqueza, era o trabalho. Né? E tanto faz as pessoas dessa época trabalhar ou não, elas não tinham realmente o seu salário digno, a sua recompensa pelo seu trabalho. Foi o primeiro a estudar o sistema capitalista. Que o sistema capitalista ele visa o quê? O lucro, que é o capital, né? Mais o trabalho, que é a verdadeira riqueza de uma nação. O que é liberalismo econômico? Tem uma pergunta dessa na sua atividade. O liberalismo econômico é o que defende a liberdade de ação produtiva. As empresas têm o direito de escolher quais produtos fabricar, assim como o trabalhador deve escolher para quem quer trabalhar. Então, isso é uma opção melhor de vida. O mercado econômico seria regulamentado e controlado por ele próprio, ficando a cargo dos indivíduos grande parte das decisões econômicas. Consiste na ideia de liberdade para a economia, sendo ela livre de interferência do Estado. Ou seja, o liberalismo econômico defende a liberdade da ação produtiva do que a pessoa produz, de o trabalhador escolher para quem queria trabalhar, controlar, o mercado econômico seria regulamentado e controlado por ele próprio, né, ficando a cargo dos indivíduos as decisões da economia. Enquanto isso, em meio a toda essa efervescência de novas ideias, ou seja, estão fervendo, alguns governantes absolutistas foram adotando alguns princípios iluministas em seus países. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Por que isso? Porque quem eram os déspotas? Toda vez que você lê essa palavra, déspota significa reis. Esclarecido por quê? Porque eles adotaram também as ideias iluministas. Então, nem todos os reis ficaram afastados das ideias iluministas. Vamos já dizer quem são. Então, o que era déspota? Novamente, era o rei soberano ministro absoluto. Esclarecido, era adepto das ideias iluministas. Então, esses déspotas esclarecidos, que eram os governantes, para não perder o seu prestígio, o seu poder, eles fizeram algumas práticas políticas, que foi o fim das barreiras comerciais, a censura aos livros, ou seja, os livros eles não proibiram de as pessoas começarem a lerem os livros, ampliar o acesso à justiça, porque, como eu falei para vocês, antes nem todos eram iguais perante as leis, dar assistência social aos mais necessitados, incentiva a educação e a arte e a atividade econômica. Então, esses déspotas esclarecidos vieram melhorar grande parte da Europa. Vamos lá. Então, alguns desses déspotas, ou seja, desses reis, foi a Catarina II,
da Rússia, Frederico II da Prússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal em Portugal. Ok, continuando, eu quero dizer para vocês que essas ideias iluministas, como eu citei no começo do vídeo, que elas se espalharam pelo mundo. Então aqui nós podemos observar que essas ideias chegaram na América. E aqui, se você observar aqui, esse mapa é os Estados Unidos. Ele tem 50 estados hoje. E aqui nós temos o Colorado, Kansas, Novo México, Texas, Arizona, Califórnia, Nevada, Washington, né? Então, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Flórida, etc. Então, esse aqui é os Estados Unidos hoje, em 2021. Quantos estados tem os Estados Unidos? Vamos lá. Ele tem 50 estados, além do seu Distrito Federal, o Distrito de Colômbia e alguns territórios incorporados que são parte integral do país, e os não incorporados, que correspondem às concessões dos Estados Unidos. Cada estado é representado no Congresso dos Estados Unidos, no órgão legislativo do país, bem como no colégio eleitoral, estabelecido pela Constituição. Cada unidade ou estado é dividida em condados, cujas responsabilidades são diferentes para cada estado, cabendo ao próprio estado organizar essas subdivisões e delegar responsabilidades. No Alasca, essas divisões são chamadas de distritos, e em Louisiana, de paróquias. Cada condado possui uma sede nas quais se estabelecem os representantes do governo. Então, isso é os Estados Unidos hoje. Aqui é como os Estados Unidos iniciaram, ou seja, eram 13 colônias. Essas 13 colônias não se chamavam Estados Unidos, chamavam-se colônias da Inglaterra. Aí nós estamos vendo aqui um soldado inglês do século XVIII. Definição, né, desse movimento. O movimento que foi inspirado nos princípios iluministas, como eu expliquei para vocês, sobre o iluminismo, que influenciaram a independência das 13 colônias. Determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas, que hoje chama-se Estados Unidos da América. Então, essas 13 colônias inglesas na América, antecedentes ao caos, como começou? Estados Unidos até o século XVIII tinha relativa autonomia em relação à Inglaterra. Colônias do norte eram as colônias de povoamento, pequenas e médias propriedades, manufaturas, policultura, trabalho livre. Colônias do sul, exploração, latifúndio agroexportador, trabalho escravo, monocultura, plantation. Aqui nós vemos o porquê de os Estados Unidos, de as colônias, a do sul, a do norte, a do centro, esses colonos ficaram um pouco irritados com a prática política da Inglaterra. Quem era a Inglaterra? A Inglaterra era a metrópole, ou seja, a dona dessas colônias. E você pode ver lá no canto do mapa, aqui é a Inglaterra, ali na Europa. Aqui, de verdinho, né, as 13 colônias, que essa parte aqui. Então, lá da Inglaterra, vinham os produtos manufaturados para os Estados Unidos. Lá da Inglaterra, vinham os tecidos e temperos. Lá da Inglaterra, né, vinha também, aí da Inglaterra, vinha todos para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ia o peixe, os cereais, a madeira, para Portugal, para a Espanha, também ia o melaço, o rum, o açúcar. Eles também, para os Estados Unidos, das pequenas Antilhas, vinha também alguns produtos, como gado, e assim por diante. Lá da Costa do Marfim, vinham os escravos também para trabalharem aqui. E assim era um triângulo, né, do comércio. Mas sendo que
aqui as 13 colônias continuavam sendo exploradas da maior forma possível. Então, um dos pontos que houve a guerra dos Estados Unidos, ou a luta pela independência dos Estados Unidos, foi a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi entre a França e a Inglaterra, né? Colonos americanos do norte e colonos franceses do Canadá. Olha só, vitória da Inglaterra, anexação do Canadá e Antilhas. Quando teve essa guerra, a Inglaterra ficou com o Canadá e as Antilhas, que as Antilhas também, elas faziam comércio com a Inglaterra e mandavam para as colônias que pertenciam à Inglaterra, que era a dos Estados Unidos. Então, essa guerra da Inglaterra com a França durou 7 anos. E o que acontece? Os colonos dessas 13 colônias fizeram acordos com os franceses, que eram inimigos da Inglaterra. Veja bem o esquema. Com o fim da Guerra dos 7 Anos, o parlamento inglês decidiu criar uma série de impostos e leis. Você tem no seu livro bem explicadinho. A lei do selo. Todo produto vendido na colônia deveria ter o selo inglês. Isso já irritou, né? Porque naquela época o selo era muito importante e caríssimo, né? Lei do açúcar. Só seria vendido açúcar vindo das Antilhas inglesas. Ou seja, os colonos que produziam não podiam vender. Lei do chá. Só seria comercializado o chá vindo da Inglaterra. Então, gente, era um absurdo essas leis. Mas por que o chá era tão caro? Olha, o chá era um produto para as pessoas que eram ricas, para as elites. E o açúcar também. O açúcar era para as elites. O açúcar não era para as pessoas pobres. Então, era um produto que era, principalmente o açúcar, ele era usado com uma mão de obra extensa, que era dos escravos. Então, saía a um peso muito alto, o açúcar. Lei do aquartelamento, obrigava todo o colono a dar moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Olha só, esses motivos aqui pelos quais fizeram com que as colônias reagissem à sua metrópole, ou seja, à Inglaterra. Festa do chá em Boston. Nome pelo qual é conhecida a destruição em 1773 de 3 centenas de caixas de chá retiradas dos navios ingleses no porto de Boston por comerciantes disfarçados de índios. Então, como eu falei para vocês, o chá ele era muito caro nessa época, eu estou falando para vocês, porque chamado chá inglês, era pontual, era para as elites, então era um produto caríssimo. Então essas caixas, elas estavam vindo, e os comerciantes se vestiram de índios para também culpar os índios e jogaram essas caixas no mar, destruir toda a mercadoria. De repente, quando a Inglaterra sabe, o que ela vai fazer? Ela vai criar leis intoleráveis. Eles querem bater de frente, então vamos lá. O nome designa as leis promulgadas pelo parlamento em 1774, em represália à reforma da festa do chá, porque eles derrubaram todo o carregamento, eles perderam muito, financeiramente. A Inglaterra, então, ela justificou como? Vamos pesar mais esses impostos, vamos colocar uma lei intolerável para que eles fiquem espremidos mesmo, que eles fiquem injuriados pelos que eles fizeram, com o objetivo de conter o clima de insubordinação. Então, os colonos se reuniram no primeiro congresso da Filadélfia, porque eles não suportavam mais essas leis, que eram realmente leis intoleráveis, absurdas, e tinham como objetivo acabar com essas leis impostas pela metrópole, ou seja, impostas pela Inglaterra. Em 1776, os colonos realizaram o segundo congresso da Filadélfia, onde se decidiu a criação de um exército que seria comandado por George Washington, fazendeiro e chefe da milícia da Virgínia. Foi no segundo congresso também que Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é a festa dos Estados Unidos até hoje, dia 4 de julho de 1776, e quando foi declarada a independência dos Estados Unidos. Não tinha mais por que eles serem colônias da Inglaterra, já eram autossuficientes para se tornarem um país. Aqui é uma cópia do Congresso da Declaração dos Estados Unidos.
feita por Thomas Jefferson lá. Em busca da independência e difusão de ideias iluministas, liberdade econômica, liberdade política, igualdade jurídica, as colônias apoiadas pela França, como eu falei para vocês, que a França era inimiga mortal da Inglaterra, e outros países rivais da Inglaterra declararam guerra à Inglaterra. Vitória dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, isso aqui é as imagens do filme Patriota, que retrata essa história bem legal, né? Da guerra dos colonos contra a Inglaterra com a ajuda da França. Depois de anos de luta, a derrota inglesa em Yorktown colocou o ponto final na luta pela independência. Mais tarde, em 1783, a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos e fixava seus limites. Assim foi criada, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos. Ainda hoje em vigor, essa lei, essa Constituição ainda existe hoje, que tem por precaução a defesa comum e a prosperidade geral. Para isso foi necessário suprir a independência, a soberania dos Estados. Criava-se uma república presidencialista, onde o forte poder executivo seria, acima de tudo, resultante de um consenso popular. Então, gente, essa Constituição, ela privilegiou muita gente de igualdade para todos, mas alguns ficaram de fora. Por exemplo, as mulheres e os negros, eles não tiveram participação assim dessa Constituição, eles foram excluídos. Importância do movimento. Influenciou os demais movimentos de libertação na América, porque os caras, poxa, 13 colônias conseguiram lutar contra a Inglaterra, ainda tiveram a França como amigos e outros países, e as ideias iluministas já tinham se divulgado, né, já tinham se espalhado, e aí eles começam a fazer motins, revoltas, né? E o movimento de libertação na América, né? O primeiro movimento que se inspirou no iluminismo e triunfou foi a independência dos Estados Unidos. E depois eu quero enviar para vocês as atividades do livro, vou enviar no grupo do 8º ano. E eu quero dizer para você que está aí de quarentena, de boa, resolva as atividades com capricho, com dedicação, com zelo. Sucesso para você, um abração da sua professora. Tchau, tchau.